Já faz um tempo que eu compartilhei com vocês nas minhas redes sociais que eu sou ovo-lacto vegetariana. Aqui no canal, inclusive, já tem um vídeo com a minha nutricionista dando dicas para quem quer se tornar vegetariano, mesmo sendo diabético. E eu sei que algumas pessoas ficaram na dúvida se eu sou vegetariana porque eu tenho diabetes ou se tem algum outro motivo aí por trás. Então, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre isso e eu vou contar pra vocês como que foi pra mim a adaptação sendo uma pessoa com diabetes tipo 1, me tornando ovo-lacto vegetariana. Então, se você quer saber sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. Para poder falar sobre esse assunto, eu preciso contextualizar vocês um pouquinho no passado, antes de eu ter parado de consumir carne, como que era o comportamento do meu corpo quando eu consumia carne, tá? Basicamente, todas as vezes em que eu colocava carne vermelha, carne branca na boca, especialmente carne branca tipo de frango, peixe não acontecia tanto isso, mas mais carne de frango, de porco e de boi, eu tinha um problema com o meu intestino. Eu sempre sentia muita azia e também o meu intestino ficava muito preguiçoso, sabe? Pra vocês terem uma noção, por cima, assim, eu já cheguei a ficar mais de 7 dias sem ir no banheiro. Então, era uma coisa que realmente era muito incômoda pra mim. Com essa questão do meu intestino ficar muito preguiçoso, eu também tinha descompensações glicêmicas porque ficava comida fermentando lá no meu estômago e no meu intestino e não saía dali. Então, isso também pode causar, tipo, um processo inflamatório que faz com que a sua glicemia suba. Eu me lembro até hoje, como se fosse ontem, da última vez em que eu coloquei carne vermelha na boca, porque eu falei, isso, eu não quero mais, porque eu já tinha experimentado comer refeições sem carne e eu vi que fazia uma diferença, e nessa vez foi a última vez porque eu tinha consumido alguns pedaços de picanha e eu tinha aplicado bastante insulina. Eu não vou falar em doses aqui porque eu não quero que ninguém se automedique, né, na quantidade de insulina que eu utilizava, mas foi uma dose cavalar, assim, de insulina, vamos dizer assim, porque eu já tava preparada, eu sabia que eu ia passar mal, sabe? E aí, quando eu consumi a carne vermelha, passou umas 2 horas, eu comecei a sentir uma moleza, uma coisa muito estranha, e aí, quando eu fui medir a minha glicemia, ela tinha chegado em 350. Pra quem não sabe, se você não é diabético e tá assistindo esse vídeo, por curiosidade, a glicemia do diabético pós-prandial ideal é dentro de 70 a 180. Então, não é legal sua glicemia chegar em 350. E aí você tem todos os sintomas de um corpo em hiperglicemia. Eu tinha sede pra caramba, eu tava passando mal, eu tava querendo desmaiar, porque quando eu tenho hiperglicemia, eu não sei se vocês também são assim, pessoal diabético, me conta aqui embaixo nos comentários, mas eu passo mal num sentido de que parece que eu tô em pré-desmaio, assim, sabe? Eu fico muito com a pálpebra muito pesada, parecendo que realmente eu vou desmaiar. E aí, quando a glicemia chega em 350, né, ninguém fica normal. Tive dor de cabeça também, tive vários outros sintomas. E aí, foi nesse dia que eu decidi falar, eu falei assim, olha, mesmo que eu não me torne vegetariana, carne vermelha eu nunca mais vou comer, porque eu tô cansada disso. Eu tava realmente muito cansada. Então, agora eu vou explicar pra vocês um pouco antes desse episódio de hiperglicemia que eu tive depois de comer a última vez carne, porque antes disso eu já tinha experimentado, como eu falei pra vocês, fazer algumas refeições vegetarianas, já tinha experimentado reduzir a carne. Se você quer saber quais foram os meus motivos para começar a redução do consumo de carnes, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, não foi para parte de diabetes, mas foi para falar um pouco sobre os meus motivos. E aí essa redução começou desde 2017. Quando eu comecei a redução, eu tava meio assim, eu só quero tirar a carne do meu prato. E aí eu fazia pratos que não eram muito conscientes, vamos dizer assim. Quando eu digo não muito conscientes, eu quero dizer que era um prato cheio de carboidrato e que não tinha nenhum outro nutriente, basicamente era só carboidrato. E aí foi um período que realmente a minha glicemia não tava legal. O meu intestino tinha começado a voltar a funcionar, a glicemia tinha realmente melhorado um pouco, mas eu ainda tava sentindo que não tava fluindo as coisas, sabe? E aí, em 2018, que foi que eu realmente procurei uma nutricionista e eu pedi ajuda mesmo, porque eu queria me tornar vegetariana, eu estava no processo. Na verdade, na época, eu não sabia se eu ia mesmo me tornar vegetariana, mas eu estava num processo de redução de carnes e eu falei pra ela, olha, comer carne me faz sentir assim, quero reduzir. Como que eu faço pra reduzir de uma forma saudável sem impactar negativamente na minha glicemia? Ela nem era uma nutricionista especialista em diabetes, ela sabia tratar diabéticos, mas ela não tinha especialidade com essa questão do diabético que aplica insulina, ela tinha mais especialidade
especialidade no diabético tipo 2. E foi nessa época que eu comecei a aprender como montar um prato vegetariano realmente eficiente e que não atrapalhasse a minha glicemia, mas ao mesmo tempo que contribuísse para o funcionamento geral do meu corpo. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas eu considero muito importante o trabalho do nutricionista porque ele não pensa com o seu olhar. Ele não pensa só, por exemplo, eu só queria reduzir a carne. Eu não estava pensando que reduzindo a carne eu precisaria de outros nutrientes no meu prato, eu precisaria de outras coisas no meu prato para complementar o meu prato e ser um prato saudável. Não quero dizer que você que está reduzindo a carne vai ter que comer um monte de coisa. Eu tô falando que um prato saudável precisa de muitas outras coisas. Se você come carne, se você só come arroz e carne, você também não tá com todos os nutrientes no seu prato. Então, é ideal um nutricionista, mesmo que você coma carne, para te informar, para te ensinar como que faz para você montar um prato saudável para essa dieta que você tá adotando, seja ela com carne ou sem carne, não te prejudique, beleza? Foi nesse período que eu comecei a acompanhar com a nutricionista que realmente eu comecei a ver resultado. O meu corpo começou a funcionar melhor, todos os processos inflamatórios que eu tinha no meu corpo foram diminuindo, eu fui perdendo gordura, bastante gordura, num processo assim muito absurdo, e eu nem tava fazendo uma dieta para emagrecimento, era só realmente uma dieta para regular o meu corpo de novo, né? E foi absurdo, assim, a minha glicemia começou a melhorar muito, eu consegui reduzir doses de insulina, assim, a minha sensibilidade à insulina realmente melhorou nessa época. E finalmente, né, eu comecei a ir no banheiro como uma pessoa normal. Eu não ficava mais 7, 8 dias sem ir no banheiro e passando mal, né? Eu tinha um outro probleminha também, que além de eu consumir a carne e travar o meu intestino, eu sempre tinha muita azia. Era como se eu tivesse comido uma coisa muito apimentada, sabe? Ficava com aquela queimação no estômago, uma coisa muito estranha, sempre depois que eu comia carne vermelha. Eu sempre achei que isso fosse normal, que todo mundo sentisse isso, mas gente, eu não sei, eu nunca tive um processo alérgico com a carne, eu não sei o que acontecia, mas eu sempre ficava com bastante azia quando eu consumia carne. E eu sempre achei que todo mundo se sentia assim depois de comer carne e era normal. E no caso, eu fui descobrir que não é normal você se sentir assim, você não tem que sentir dor no estômago enquanto ele tá no processo de digestão. Você não tem que sentir queimação, você não tem que sentir azia, você não tem que sentir quase que enjoo eu sentia quando eu comia carne, e não era por questão psicológica, porque, como eu falei pra vocês, eu só fui pensar nessas questões muito mais pra frente. Eu quero que fique muito claro nesse vídeo que eu não estou incentivando você a simplesmente parar de consumir carne. Se você tá se sentindo desse jeito que eu tô falando, busca ajuda profissional pra ver se realmente é a carne que é o seu problema. No meu caso, era um problema e eu não estava conseguindo controlar a minha glicemia consumindo carnes, mesmo fazendo dieta low carb. Gente, eu já cheguei a comer prato de salada com carne e ainda assim a minha glicemia subiu muito, mesmo fazendo todas as aplicações, contagem de carboidrato, tudo certinho. Gente, eu tinha problema com a carne, e se você tem esse problema, eu quero dizer que é possível consertar, especialmente se a carne te trava o intestino. Era realmente um problema do meu corpo em relação à carne. Se você não tem esse problema, mas quer reduzir a carne, se sinta à vontade para fazer isso, porque você pode, sendo diabético, ser vegetariano também. Não tem problema nenhum. Agora, o problema é você achar que o que eu estou falando aqui é um milagre para sua glicemia, que você precisa reduzir carne para efetivamente ter uma boa glicemia, ok? Eu não estou falando isso. Então, resumindo tudo que eu falei até agora, comer carne criava um processo inflamatório no meu corpo porque eu ficava dias sem ir no banheiro. Aquela comida ficava fermentando ali e possivelmente era isso que alterava os meus níveis de glicemia, porque toda aquela comida, todo aquele processo de digestão tava criando tipo uma irritação no meu corpo, um estresse desnecessário para o meu corpo, que fazia com que minha glicemia ficasse descompensada ou ficasse mais teimosa. Eu tinha uma sensibilidade menor à insulina do que o que eu tenho hoje em dia. Quando eu parei de consumir carnes, que fique claro que foi depois que eu parei de consumir carnes, mas eu comecei um acompanhamento nutricional efetivo com uma pessoa que sabia, que entendia de vegetarianos, aí sim a minha glicemia começou a melhorar, a minha sensibilidade à insulina diminuiu e também teve o fator do meu intestino voltar a funcionar normalmente. Enfim, como eu falei no vídeo anterior que eu disse pra vocês que eu conto os meus motivos pra me tornar vegetariana, até 2019, mais ou menos, eu ainda consumia peixes nas minhas exceções. E o que me fez parar completamente com os peixes também foi a junção de alguns fatores.
O primeiro deles é que, como eu falei no vídeo, consumir carne em todas as suas refeições, todos os dias, não é uma forma sustentável de se viver. Se você toma banhos mais curtos, se você recicla o seu lixo, se você se preocupa com o meio ambiente, consumir carnes diariamente em todas as suas refeições não é o caminho para se conseguir um planeta mais saudável. O segundo fator que me fez parar totalmente foi levantar essa questão e questionar a mim mesma. Se eu tô me sentindo melhor, meu corpo tá funcionando melhor, minha sensibilidade à insulina tá melhorando sem a carne, pra que eu vou voltar a comer carne? Não faz muito sentido. O terceiro motivo, se eu me sentia culpada toda vez que eu consumia a carne e eu associava que aquilo no meu prato era um animal morto, pra que eu ia continuar comendo? Se a única forma que eu comia sem me sentir culpada era se eu ignorasse o fato de que aquilo era um animal morto. Pra que eu vou ser hipócrita? Se isso tá me incomodando, vou parar. É isso. Então, pra mim, agora tá muito mais tranquilo porque eu sei que o que eu estou comendo não tá fazendo mal pra nenhum bicho. Beleza? E o último fator foi, obviamente, a minha glicemia, que a minha hemoglobina glicada, no último exame que eu mostrei pra vocês no meu Instagram, saiu de quase 7, a minha glicada era quase 7%, pra quem é diabético vai entender, o exame de hemoglobina glicada é mais ou menos uma média glicêmica que você faz, se você não for diabético você tá entendendo agora, e saiu de 7, quase 7%, né, chegou a 6,9 a minha glicada, para 5,8%. Então, isso é sinal de que a minha glicemia passou a ser muito mais estável, muito mais controlada e muito mais próxima da glicemia de uma pessoa sem diabetes. A partir dessa mudança na minha alimentação, eu consegui muito mais energia, porque com o intestino funcionando melhor, você tem mais energia para fazer as coisas, não é mesmo? No meu caso, eu comecei a ter muito mais energia, eu comecei a me exercitar mais, eu comecei a praticar atividade física mais intensa, eu realmente peguei apego pela academia e consumindo um nível um pouquinho maior de carboidratos, você consegue ter um rendimento melhor para atividade física. Então, a dieta vegetariana, ela te possibilita isso, porque você tem carboidratos que são saudáveis, que são complexos, que vão ser absorvidos ali pelo seu corpo, vão ser transformados em energia, mas ao mesmo tempo não vão te fazer mal, não vão te causar nenhum dano. Obviamente, se você fizer uma dieta consciente com acompanhamento nutricional. Então, com a alimentação, eu mudei vários outros hábitos na minha vida que conseguiram fazer com que a minha vida fosse muito mais saudável depois que eu parei de comer carne. Então, para concluir esse vídeo, eu não parei de consumir carnes porque eu sou diabética, eu não virei ovo-lacto-vegetariana porque eu tenho diabetes, eu virei ovo-lacto-vegetariana porque eu quis, e essa mudança na minha vida fez com que o meu diabetes ficasse muito mais controlado, a minha vida fosse muito mais saudável, vamos dizer assim. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, essa foi a minha explicação pra vocês de como que foi me tornar ovo-lacto-vegetariana e como isso impactou na minha vida como sendo uma pessoa diabética. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de curtir e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!